Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria, um grande privilégio quando chega esta hora para a nossa conversa. Hoje eu quero continuar meditando na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. São três coisas muito importantes. Primeiro, porque a fé vem pelo ouvir. Segundo, é a capacidade de receber, reconhecer que é a verdade, e isso através do Espírito Santo, e em seguida agindo, porque quando a palavra ela é revelada aos nossos corações, é quando ela se torna fé, e ela se torna a palavra manifestada através das nossas próprias vidas. E nós temos na Bíblia o grande exemplo de Jacó e Esaú, para mostrar para nós como é que funciona a eleição e a predestinação. Ali está um quadro muito perfeito. Veja que ali havia um pai, Isaac e Rebeca, ambos eleitos e predestinados. Veja, ela uma mulher santa, ele um tipo perfeito de Cristo. Veja, e através dessa família, Deus trouxe gêmeos. Mas um deles era eleito e o outro deles era um rejeitado, um homem carnal. Ambos eram religiosos, mas havia uma diferença nítida entre os dois. Era que um era inclinado para as coisas espirituais e o outro inclinado para coisas naturais. E o carnal desprezou a primogenitura, sem entendê-la, sem compreender o valor dela, mas o outro, ele tinha algo dentro dele que o fazia dar importância à predestinação, melhor, à primogenitura. Essa é a palavra que eu queria encontrar, primogenitura. Veja, e eles já estavam brigando dentro do ventre. Por que isso aconteceu? Para mostrar que o eleito, ele já vem ao mundo predestinado, ele já traz em seu coração uma semente, ele já traz em seu DNA aquilo que ele vai ser. Porque de acordo com a Bíblia, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. E cada verdadeiro eleito já vem ao mundo com o seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque esses eleitos já estavam na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Se pudéssemos usar uma outra frase, de eternidade a eternidade, eles já estavam lá. E esses são os únicos que podem ser redimidos, e esses são os que se interessam, buscam, lutam pelas bênçãos espirituais, porque eles não são do mundo. Eles estão aqui de passagem para um tempo de prova, mas eles não são desse mundo, como disse Jesus: eu não sou do mundo, como vocês também não são. Então, o fato de que Jacó e Esaú já estavam brigando dentro do ventre, e quando eles saem para fora, Jacó vem grudado no calcanhar do seu irmão. Isso é para dar uma ideia clara de que o eleito e predestinado, ele é inclinado para coisas espirituais. Veja, eram dois bebês, sem inteligência, sem capacidade analítica, sem conhecimento das leis. Mas por que já havia essa luta ali dentro? Para mostrar que o carnal e o espiritual estariam sempre em luta. Veja, o espiritual buscando as coisas de cima, as coisas de Deus. Ele quer ter comunhão com Deus, ele se importa com aquilo que é espiritual. O carnal com as coisas dessa terra, nunca capaz de alcançar a revelação da palavra. Agora, isso é para mostrar que você já vem ao mundo inclinado para as coisas espirituais. Mas o que significa realmente a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura significa direito à herança, significa a liderança, significa o domínio, significa o controle, significa receber todas as bênçãos que vêm pela mão do Pai. Veja, era por isso que ele lutava. Ele lutava pelas bênçãos espirituais que vinham passando de geração após geração. Veja, e o primogênito era o escolhido pela lei,
por eleição, por predestinação, para receber a continuidade daquelas bênçãos. E nesse caso aqui, através dessa primogenitura, veja, era de onde viria o Messias, a linhagem messiânica. E havia algo dentro de Jacó. Ele não podia explicar, mas havia um fundo clamando por um fundo. Havia algo dentro dele chamando-o a uma vida espiritual mais profunda. Então temos duas escrituras importantes. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 16. Veja, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Ele profanou. Ele não deu importância. Ele tornou algo comum, sem valor. Isso é profanar. É não dar valor para coisas espirituais. Veja, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. O primogênito era o herdeiro, era aquele que seria o chefe, o cabeça. Veja, o que receberia a herança da família. Isso é algo maravilhoso. Agora veja o verso 23, referindo-se à verdadeira igreja. Quando nós estamos em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, nós também fazemos parte da igreja dos primogênitos, porquanto Cristo foi o primogênito. E ele conquistou herança para nós no Calvário. E nossa herança é vida eterna. Nossa herança é o batismo com o Espírito Santo. Nossa herança é o milênio. Estamos aqui para governar, para receber o controle, o domínio, como Adão tinha lá em Gênesis, todo o controle, todo o domínio. Veja, e quando nós estamos em Cristo, nos tornamos a igreja dos primogênitos, a igreja dos herdeiros, a igreja dos que estão recebendo as bênçãos da mão do Pai. Por isso, a nossa inclinação é espiritual, a nossa inclinação é para as coisas do alto, nós damos valor para o que é sagrado, amamos o culto de oração, amamos a palavra, amamos a adoração, amamos dar a Deus o primeiro lugar, amamos honrá-lo com as nossas primícias, amamos guardar a sua palavra, meditar nela. Essa aqui é a verdade. Veja, versos 22 e 23. Mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Veja, a cidade do Deus vivo. Veja, o que é isso? A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Então, do que é chamada a igreja dos primogênitos? A Sião celestial, a universal assembleia, a Jerusalém celestial. Veja, essa é a igreja. Veja, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a igreja. Porquanto estamos em Cristo, nós somos a igreja dos primogênitos. Então temos direito a cada herança que está na palavra, cada herança que pertence a Jesus, porquanto nós estamos nele. Nós somos essa igreja eleita. Agora, tornando isso, o profeta da mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, parágrafo 28 a seguir, ele cita Caim e Abel também. Veja, ali estavam os dois filhos da mesma mãe, gêmeos, mas a inclinação de um era para coisas carnais e a inclinação do outro era para a revelação da palavra. Veja, ele tinha as bênçãos da primogenitura, ele tinha as bênçãos espirituais, as bênçãos da vida eterna. Então diz assim o profeta: Caim e Abel, no jardim do Éden. Quando o Éden foi criado, havia duas árvores para o homem fazer sua escolha. Uma, ele se tornava de sabedoria humana. A outra, ele se tornava vida, a árvore da vida. Havia dois rapazes, Caim e Abel, ambos religiosos, como Jacó e Esaú. Veja, haviam dois rapazes, Caim e Abel, ambos religiosos. Um deles desejava a vida eterna, esse era Abel. Veja, e ofereceu a Deus, pela fé, pela revelação, um sacrifício mais excelente do que Caim. Um tipo perfeito das igrejas hoje. Veja, agora
a igreja natural, a igreja espiritual, representada em Caim, veja, e não há dúvida de que estou falando para ambas as classes agora mesmo, veja, e talvez através da gravação, há dezenas de milhares deles, diz o profeta. Abel representando a igreja espiritual, Caim representando a igreja carnal. Veja, olhe, a igreja natural é simplesmente a igreja carnal. Veja, Caim ofereceu um altar ao Senhor. Veja, eles nunca serão capazes de se colocar acima daquela pequena coisa de, abre aspas, eu me ajuntei à igreja. Veja, se eu vou à igreja, se faço o melhor que posso, isso é tudo que Deus requer, dizem eles. Agora, isso é a mesma coisa que Caim fez. Ele foi e fez um altar, e fez um sacrifício, trouxe os frutos da terra. Veja, e disse, aqui está Deus, isso é o melhor que consegui, tome-o ou deixe-o. Veja, e essa é a maneira como o crente carnal, como ele crê. Ele diz, Senhor, eu irei à igreja, me ajuntarei ao melhor grupo que puder encontrar, eu pagarei minhas taxas à igreja, eu farei o que é certo, agora, isso é o melhor que eu posso fazer, diz o crente carnal. Eu ajudarei a comprar um pouco de carvão para a viúva, darei alguma roupa para as crianças, as boas obras, obras de caridade, aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, e assim por diante. Isso tudo está bem, nada a dizer contra isso. Porém, ele diz, não, crente carnal, é isso aí, isso é tudo, se tu quiseres, toma-o. Veja, tu não tens que tomá-lo, diz ele. Porém, agora, veja, essa é a atitude da igreja carnal. Ela nunca consegue captar a mensagem do dia, ela não consegue alcançar a revelação, ela não tem fé na mensagem do dia, seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão fechados. Veja, ouvem e não reconhecem, e por não reconhecem, não agem de acordo com a palavra. Mas o crente, ele ouve, ele recebe a revelação, ele reconhece a palavra, então ele age sobre a palavra. Então veja, mas a igreja espiritual, Abel, pela revelação, pela graça, viu além daquilo e pela fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, e isso testificou a sua justiça. A mesma coisa com Isaac e Ismael, um era da carne, o outro do espírito, um da escrava, o outro da livre. Aconteceu a mesma coisa com Israel e Moabe, duas grandes igrejas vindo juntas, e quando Israel estava querendo ir para um lugar prometido, a igreja espiritual, o povo de Jacó, Israel a caminho, o povo de Esaú os encontrou, Moabe, a igreja poderosa, e o grande líder da igreja, Balaão, desceu para amaldiçoar seu irmão, mas descobriu que não podia amaldiçoar seu irmão. Veja, ele falhou com a cegueira de seus olhos, em ver o plano predestinado, em ver a palavra de Deus. Ele não viu o plano de Deus. Veja, primeiro a fé vem pelo ouvir da palavra. Então o crente a ouve, a reconhece e age sobre ela. O homem carnal a ouvirá o som, mas nunca, veja, ele nunca pode entender. Veja, ele nunca é capaz de receber a palavra, nunca é capaz de nascer de novo. Veja, não pode ver ou entender o reino de Deus. Agora aqui vem Israel subindo com a promessa de Deus que rumava para a terra prometida. Não infiéis, mas crentes no mesmo Deus que Israel tinha. Saíram para tentar amaldiçoar seu irmão, porque ele disse que seu irmão seguramente era injusto, porque tinha feito uma porção de coisas que eram más. Porém, veja, ele falhou em ver a eleição. Não puderam olhar para Israel, não puderam ver o pilar de fogo, não puderam reconhecer o profeta, não puderam reconhecer a mensagem do dia, não puderam reconhecer que Israel era um povo eleito e predestinado. Veja, esse é o crente carnal, esse é o grupo de Esaú, é o grupo de Caim, é o grupo de Judas, esse é o grupo de Moabe. Eles são naturais, eles só enxergam as coisas naturais, mas o eleito ouve a mensagem da hora, ele reconhece a mensagem da hora e ele age sobre a mensagem da hora, por causa de sua primogenitura. Ele é herdeiro da promessa, herdeiro das bênçãos espirituais. Veja, esses são aqueles eleitos e predestinados.
para crer na mensagem do dia e dar importância à palavra, eles são primogênitos. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí o seu comentário, você vai me ajudar. Até a próxima, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, amém.